Rafael, estão arrasando. O que mais? Então, máscara, viseira. O capote, né? Impermeabilizável também. Por que o capote? Porque ele é impermeabilizável, ele não ultrapassa os fluidos. E aí eu pergunto para vocês, esse capote, ele tem uma espessura definida ou é o que eu quiser usar? Não, espessura. Eu não vi se ele tem espessura, eu só vi que ele tem que ser impermeabilizável, né? Que tem uns que são tipo aquele TNT que os fluidos ultrapassam, e esse impermeabilizável não. Beleza, o que mais? Vambora, tô gostando. E como é que o que são atendimentos de urgência e emergência dentro do consultório? O que é que se caracteriza? Quais são essas pessoas que eu posso atender? Os pacientes que estão sentindo dor. Certo. O que mais? Tá bacana, bora. Como é que eu vou determinar o paciente que precisa ou não de atendimento? Quando ele chega no consultório, como é que eu vou me comportar? Tudo isso vocês têm. Vai. Tem que evitar o máximo de contato, tipo, possível com o paciente, sem apertos de mão. Certo. O que mais? Manter o consultório higienizado o máximo possível. Certo. O que mais? Falando, tô gostando. Perguntar se o paciente teve histórico de gripe, essas coisas. Se tiver gripe ou resfriado, não é para isso. Só se estiver 100% curado, 100% legal. Se for para marcar emergência, marcar só ele. Porque para não ter acúmulo de pessoas na recepção da clínica. Se tiver para ter um distanciamento de 1,5 m a 2 metros. Beleza, tô gostando. O que mais? E aí ele chegou no meu consultório. O que eu preciso fazer antes dele entrar na sala? A paramentação. Certo, ele vai entrar, eu já vou estar paramentado, excelente. Mas e aí, ele chegou, quem vai receber ele é minha secretária, a recepcionista, enfim. O que a recepcionista tem que fazer com ele antes dele entrar na sala? O que é o ideal? Fazer uma máscara nele primeiro, né? Beleza. Ele tem que usar um propézinho antes de entrar no consultório. Beleza. Higienizar as mãos dele, colocar ele para lavar as mãos, passar um álcool gel. Certo. O que mais? Tô gostando, vambora. Tem que medir a temperatura. Medir a temperatura, excelente. O que mais? Tem um aparelho que a gente coloca no dedo para medir a saturação. Quem sabe o nome? Saturador. É oxímetro de pulso. Isso. Oxímetro de pulso. Beleza. Beleza, tô gostando de ver, isso mesmo. Tá? Então, você já tem alguma noção de algumas coisas. Isso é muito legal. E aí, outra coisa, por que a gente está fazendo distanciamento social? Por que é importante estar cada um na sua casa nesse momento? Para evitar a transmissão comunitária. Evitar a transmissão comunitária. Qual é a nossa realidade? Por que isso é tão sério para nós, principalmente porque o Brasil ele não tem um suporte de saúde tão bom quanto os outros países e se todos ficarem doentes ao mesmo tempo, não vai ser possível atender todo mundo. Excelente, Arthur. Obrigada pela colocação. Imagine que nos outros países, como Itália, Estados Unidos, teve uma época que eles tiveram que escolher quem eles iam atender, que tem um suporte muito maior. Imagine aqui para a gente, tá? Então, o distanciamento, acho que foi até a Lara que falou, é uma medida preventiva, tá? Tô gostando, vocês estão me deixando felizes, tá? Como é que eu faço o diagnóstico de Covid? Estou suspeitando, como é que eu vou saber se eu tenho Covid ou não? De acordo com os sintomas, é até complicado, porque, assim, de acordo com os sintomas, o paciente já se torna suspeito, mas eles pedem que sintomas leves, não procure a emergência. E a única coisa que dá para a gente um diagnóstico concluso é o exame. Quais são os exames que eu posso fazer?
Você sabe? Tem o teste rápido, que não é tão eficaz, e tem o PCR, que é aquele do cotonete lá na Beleza. nasal. Arrasou. O cotonete tem que ir até a orofaringe. Rapaz, quem é que tá falando aí? Quem tá falando? Janaína, minha filha, tu arrasou. Beleza. E por que que a gente precisa, por exemplo, vocês já viram pessoas que precisam fazer tomografia, radiografia de pulmão, sabe me dizer por quê? Doutora, por causa do comprometimento do pulmão. O comprometimento do pulmão. Excelente, por causa do comprometimento do pulmão. Estou gostando de ver. E aí eu pergunto para vocês, beleza? Se eu passo quantos dias a gente fala que é o pico da infecção? Que a 14 pessoa 7 dias. 14, que é a quarentena. Na verdade, os 7 primeiros dias são... Eita, Janaína, doutora. Maior transmissão. Isso, Janaína, excelente. A primeira semana é que a carga viral do paciente está mais alta e ele tem maior potencial de transmissão para as pessoas. E muitas vezes ele está com sintomas leves ou até assintomático, entendeu? E está transmitindo, exatamente. Isso, mas os 14 dias a gente considera como pico, alguém falou e não está errado, porque ainda é o período que ele pode manifestar algum sintoma. Quais são os sinais e sintomas clássicos desses pacientes? Febre, sintoma, garganta inflamada. Beleza. Sintomas leves, né? Febre, garganta coriza, dor de falta do garganta. olfato. Mas o que é que vai... Ó, presta atenção à pergunta. Quais são os sintomas que vão diferenciar, que vão fazer eu ligar o alerta na minha cabeça? Dificuldade para respirar. Olfato, paladar, o que mais? Dificuldade para respirar, tu falou, o que mais? Febre alta, excelente, febre alta. A dor de cabeça, ela é comum aos dois quadros. Então, nós temos sinais e sintomas que acendem o nosso alerta, tá? E aí a gente vai filtrando. Rapaz, eu tô feliz, tô orgulhosa de vocês. Acho que nem precisa, eu posso ir embora. Vocês já estão sabendo mais que eu. Coloca e aí, 10 lá. Coloca teu 10, olha lá, rapaz, esses alunos não servem mesmo, né? Qual é o tratamento? Professora, só chama a gente de diabo só um pouquinho. Qual é o tratamento que a gente tem hoje para essa doença? Tem algum tratamento? Professora, não tem um tratamento específico, entendeu? Porque nunca teve um remédio específico. Isso, nem vacina. Não tem ainda. vacina, não tem nada. Então é só teste, como esse pessoal está fazendo com a azitromicina e com a hidroxicloroquina, mas não tem específico. Não. Excelente. E realmente. E a Anitta agora também, né? Como protocolo. Isso. Excelente, que bom que vocês estão sabendo, porque infelizmente o que a gente está vendo? Muita fake news na internet. Cada um quer testar a sua possibilidade. Eu nunca vi tanto artigo saindo tão rápido. Gente, os artigos que estão saindo são artigos baseados em experiências, em revisão. A gente ainda não teve tempo para ter um teste, um ensaio clínico randomizado, que é o topo. A gente ainda não tem nenhuma revisão sistemática e tal. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta e com o que a gente fala. Ainda mais que nós somos profissionais da saúde, a gente tem que ter consciência da nossa biossegurança para evitar que a gente seja veículo de contaminação. E como é que a gente pode levar... Por exemplo, eu estou contaminada pelo coronavírus. Como é que eu posso contaminar um paciente meu? E aí? Se aproximar muito, né? E não usar o EPI correto. Pode contaminar o paciente com saliva, como profissional, ele passa muito tempo no consultório e quando não há paciente, ele não vai ficar equipado, óbvio, né? Eu acho que então, ele tem que manter higienizado o consultório sempre que for atender o paciente. Certo, o que mais? Bora! Porque o vírus ele fica até 72 horas em superfície. Então, se o consultório não estiver higienizado, eu posso, quando não estiver de EPI, ter deixado o vírus em alguma superfície e depois que eu colocar o EPI, eu posso pegar nessa superfície e acabar levando o vírus para o meu paciente. Beleza, tô gostando de ver. Então, vocês já estão bem... Quantos dias eu posso ficar com a N95? Depende, assim, o ideal é no máximo 15 dias, mas se ela estiver rasgada, muito suja,
já é melhor trocar antes. Para aumentar a vida útil dela, eles estão pedindo que a gente use uma máscara cirúrgica por cima dela. Beleza, excelente. Qual é a melhor? Com válvula, sem válvula? Com válvula. Válvula. Por quê? Porque ela permite uma entrada maior de ar, e sendo que o ar é filtrado, né? Beleza, mas aí tu não acha que se tu tiver contaminada, se tu tiver com válvula, tu pode transmitir pro teu paciente? Entendeu a pergunta? Entendi. Entendeu? Mas eu acho que não, porque ela não filtra tanto na entrada quanto na saída. O recomendado, a gente vai falar um pouquinho, só tô bugando a cabeça de vocês para ver até onde vocês sabem, mas eu tô gostando. Esse jaleco que vocês me falaram, descartável, eu preciso trocar ele entre cada paciente, ou eu posso ficar, por exemplo, atender 3 pacientes, eu posso ficar com ele direto? Não. Não? Tem que trocar a cada paciente. O capote? Isso, o capote. Tem que trocar, porque aí, se tiver contaminação nele, eu posso tocar e passar para outro paciente. Quais são as recomendações para o uso de caneta de alta, de baixa? O que eles estão recomendando? Tem que ser devidamente higienizadas antes de um paciente para o outro. Entre um paciente e outro. Se eu for usar a caneta de alta, o que eu tenho que fazer com ela? Qual é o cuidado? E aí, alguém sabe? Professora, tem gente que bota na autoclave, né? Isso, mas tem um outro cuidado. Agora vê aí. Os artigos estão pedindo. Usar o sugador a vácuo. Usar o sugador a vácuo. Beleza, mas outra coisa, vambora. Ninguém ouviu dizer... Recomendação do isolamento, mas ninguém ouviu dizer que não é para me usar a seringa tríplice e a caneta com água? Meu Deus, usar com o que agora? O ideal agora é usar com soro fisiológico, tá? Como se você estivesse fazendo uma cirurgia. Soro fisiológico. Já viram aquele sugador a vácuo que o pessoal tá usando, que usa tipo como se fosse aquele abridor de boca para usar clareamento? Já olharam? Sim. Eu acho que eu nem botei foto para vocês, tá? Ele aumenta o potencial de vácuo e ele evita a disseminação dos sprays da caneta, tá? Ele é bem legal também. Tem até gente aqui no Maranhão já produzindo esses sugadores. Não, você sabe. É impressora 3D, eu também já vi, doutora. Isso, é isso aí mesmo. É porque eu ia procurar uma figura, mas vou ficar devendo para vocês. Mas, enfim. Então, vocês estão sabendo bastante coisa, eu estou gostando. Não tão assim... Isso, na verdade, eu trouxe essa discussão para vocês, porque quando a gente voltar, a gente vai ter que ficar... Se a gente já se preocupava com biossegurança, né? Agora que a gente vai ter que se preocupar ainda mais. E, professora, a senhora acha que isso daí vai ser assim para sempre ou vai ser só até a pandemia acabar? Cara, o ideal, se a gente pensasse, fizesse biossegurança direito, com certeza a gente não estaria preocupado com isso. Mas a gente sabe que a gente tem nossas limitações. Então, pode ser que daqui para frente fique assim, uma incógnita. Ou pode ser até diminuir a carga viral, a história da pandemia, né? Mas, assim, algumas coisas eu acho que já vão continuar. Por exemplo, se eu for pensar, esse shield, a máscara descartar, talvez algumas coisas ainda a gente consiga tirar, né? Mas, por enquanto, vai ser assim. E aí eu já quero até recomendar para... Acho que vai acabar virando um hábito. Eu também concordo. Realmente, com biossegurança, vai acabar virando um hábito atender assim, até porque os estudos estão mostrando que o vírus vai ficar circulando pelo menos 2 anos, né? E até porque... Então, assim, a gente vai passar muito tempo, então, atendendo dessa forma. Aí, para quem é bem preocupado com biossegurança, acho que vai acabar virando hábito. Gente, mas é a coisa mais difícil do mundo. Você não tem noção o que atender um paciente todo montado, você não consegue falar, você tem que respirar pela boca. A situação que eu posso dizer para vocês é horrível, horrível, horrível. Consegui uma foto aqui para mostrar para vocês. Eu vi uma foto da dentista só para baixinhos, depois de um atendimento, ela tirando a roupa, ela altamente suada, pingando. Quero dizer para vocês que eu atendi
duas emergências, na verdade, eu fui 2 vezes durante essa pandemia atender pacientes meus que eu fiquei segurando, eu não fui atender de primeira, né? Eu peguei e fiquei esperando melhorar, fiquei só medicando os pacientes, mas aí eram casos de canal, né? E não deu mais para segurar só com a medicação. E aí, o que eu tive que fazer? Infelizmente, eu tive que atender, né? Aí, eu atendi no dia 2, botei um 2 horas e o outro 5, e no outro dia também eu fiz a mesma coisa, eu botei um 2 horas e outro 5. Todos eram acesso, né? Então, eu atendi 4 pacientes nessa emergência. E provavelmente, talvez essa semana, eu tô com um caso de dor que eu tô monitorando, talvez eu tenha que ir amanhã. Não vou hoje, porque eu tô no rodízio da minha placa, e eu desse jeito aqui que eu tô, eu nem vou, porque vai que eu tô gripada, pelo menos de hoje para amanhã, se eu tiver, eu vou manifestar algum sintoma, né? E aí, o que acontece? Gente, é horrível, você não pode falar, a máscara te deixa suada, a máscara fere ao redor, eu saí toda ferida. O pior, eu ainda fiquei com alergia da máscara, eu acho, então eu fiquei toda empolada. Quando eu cheguei em casa, eu estava toda me coçando, suada, parece que eu tinha acabado de fazer um exercício físico, tá? É uma chatice, assim, você fica todo preocupado onde pegar, onde se encostar. Então, de 2 horas até 3, que eu atendi o primeiro, de 3 a 5, que foi a época que a gente esperou para organizar o consultório, eu fiquei todo o tempo em pé, assim, ó, sem triscar em nada. Então, a gente fica paranoico, a gente fica com medo. Quando eu cheguei em casa, me deu maior... Eu até fiz uma postagem disso no Instagram. Me deu maior desespero, porque a sensação que eu tinha é que eu estava cheia de coronavírus, eu cheguei em casa, eu banhei no quintal, a roupa ficou logo de molho, foi a maior coisa, mas... Aí eu fui deitar de noite, eu estava criando sintoma que eu não tinha, de tão desesperada que a gente fica, de tão paranoico. Então, a gente tem que conhecer tudo para a gente ficar menos desesperado, né? Para garantir ao nosso paciente tranquilidade, porque imagina, o paciente é um terror. Em odontopediatria, eu digo que a biossegurança da gente é muito falha, porque a gente abraça a criança, a gente pega modelo, a gente faz isso, e aí vocês imaginam isso. Graças a Deus, que todos os 4 pacientes que eu atendi durante essas emergências foram pacientes, eu só estou atendendo meus pacientes, tá? Pacientes que eu tenho responsabilidade com eles, que tem meu contato, que eu tenho responsabilidade, enfim, porque a gente tem responsabilidade ética e civil com esses pacientes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final, tá? Por mais que eu não possa ir atender esse paciente, eu tenho que indicar esse paciente para alguém, mas todos os meus pacientes eu estou indo atender. Paciente novo eu não estou pegando, tá? Eu oriento para outros colegas que estão atendendo direto, que são poucos. De odontopediatria, só ser uma pessoa que está fazendo, atendendo direto e pegando essas demandas, que é uma professora nossa da especialização, então a gente está... Todos nós estamos mandando para ela, né? Mas atendendo só os meus. E aí, as 4 crianças que eu atendi eram crianças boas, que já tinham manejo. São crianças que sentam sem a mãe, são crianças que a gente não precisa segurar, são crianças que eu anestesiei sem desespero nenhum. Mas, esse paciente que eu tô com dor desde ontem, que eu orientei a mãe a fazer um anti-inflamatório e um analgésico, ele é um paciente de difícil manejo, ele é um paciente que já foi até sedado. Então, eu já estou mega preocupada em atender ele, né? E aí, eu já falei para a mãe, olha, conversa com ele, porque se a gente precisa atender nessa semana, é tudo diferente. E aí, quando o pacientezinho chegou para mim, um de 7 anos, que já é meu, ele disse, tia, tu tá parecendo um astronauta. Porque é capote, é propé, é face shield, por aí vai, tá? Então, a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que a gente consegue vencer, a gente vai vencer, tá? Só depende da nossa boa vontade, tá? Então, se eu já puder dar algumas orientações para vocês, fiquem... Não sei como é que tá com vocês as histórias dos EPIs, o pessoal tá super faturando os EPIs. Gente, tá caríssimo. Uma máscara N95 tá muito difícil achar aqui em São Luís. Eu consegui, para fazer esses atendimentos, um amigo me cedeu. Eu procurando para comprar em todos os lugares em falta. O jaleco impermeável em falta. A sorte é que no consultório que eu atendo, um dos consultórios, a demanda é muito alta para implante. E eles foram para o CIOSP e eles fizeram uma compra grande para esses jalecos impermeáveis, né? Esses kits cirúrgicos e tal. E aí eles disponibilizaram. O Face Shield que eu comprei no começo da pandemia, eu comprei a R$80 e só tinha numa loja em São Luís. Agora as gráficas estão fazendo por R$10, R$15, né? A N95 eu ganhei
para poder atender, né? Mas não está se achando a N95. Esse meu amigo comprou uma N95 por R$3 antes da pandemia. Agora o pessoal está vendendo a 30, uma N95, tá? Então, tudo isso faz a gente pensar. Quero contar para vocês um caso que aconteceu comigo. Eu cobro consulta de criança, tá? E já justifiquei para vocês por que eu cobro. Uma consulta inicial de uma criança, eu faço orientação de dieta, orientação de higiene, eu dou escova de dente, eu faço todas as recomendações. Dentro da consulta tem profilaxia, tem aplicação de flúor quando a criança precisa. E aí, enfim, quando a criança não tem nada, ela é uma paciente livre de cárie, ela é uma paciente de baixo risco, a mãe paga a consulta e vai voltar depois do tempo que eu estabelecer. Agora, se for um paciente que tiver outras coisas para fazer, ela vai ter que voltar de acordo com a necessidade. Se o paciente for meu, achei engraçado que vocês me perguntaram isso na aula passada, se o paciente for meu e ele tiver, por exemplo, com uma ferida na boca que a mãe quer saber o que é óbvio que eu não vou cobrar, porque ele já é meu paciente. Mas se eu tiver que fazer alguma intervenção, é lógico que eu vou cobrar o procedimento. E aí aconteceu comigo um caso de uma mulher que não era paciente, entrou em contato com a clínica e queria que eu fizesse uma avaliação no filho dela. E aí a menina disse que ela não pediatra cobrava a consulta. Pronto, a mulher sumiu. Vocês acham que eu ia sair da minha casa no Maiobão para atender lá no consultório no Beckman, que é o consultório os donos da Smart Odonto, né? Eles têm uma clínica no Beckman e é o que está abrindo para urgência. Vocês acham que eu ia sair daqui para não ganhar nada? Me pôr em risco, pôr minha família em risco, para nada. Então, a gente também tem que se valorizar. Tem um consultório também que eu trabalho, um consultório mais popular. E aí, o dono veio falar comigo que estava tendo uma demanda muito grande de crianças que ele queria que eu voltasse a atender. Eu falei para ele, não, eu não vou voltar a atender, porque aí eu não tenho auxiliar, porque aí vocês colocam um paciente no intervalo muito curto e porque vocês não vão me dar os EPIs. Então, eu não vou atender nessas condições, entenderam? Então, a gente tem que se posicionar. Não é pelo dinheiro. Tá difícil, gente. Tá difícil para vocês, tá difícil para mim. Quem trabalha de consultório, não tá entrando nada, tá? E aí, mas graças a Deus tá tudo certo. Tô grata porque eu tenho saúde, porque minha família tem saúde, porque eu tenho uma casa, eu tenho o que comer. Então, a gente tem que começar a ser grato pelas pequenas coisas. Tá difícil para todo mundo. Mas a gente não pode deixar as dificuldades vencerem o nosso bom senso e fazer com que a gente coloque a nossa saúde em risco, tá? Porque pode ser que a gente seja contaminado e a gente seja um grupo de pacientes assintomáticos, mas pode ser que eu seja contaminado e venha a óbito, tá? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar e pôr na balança. Agora, eu vou projetar aqui para vocês os slides, tá tudo bem? Tá bom o áudio? Tá tudo tranquilo? Vou partilhar com vocês. Tá Os slides não tem nada para vocês escreverem, tá? É só para a gente ir comentando as coisas. Vou partilhar com vocês aqui. São slides simples, tá? Só para a gente poder começar aqui. Apareceu para vocês os slides? Não, apareceu. Apareceu? Sim, então, sim. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é esse Covid, sobre por que ele é uma pandemia, por que é importante ter o isolamento, o distanciamento, qual é a diferença dessas coisas, por que o Covid é um vírus tão virulento, quais as possibilidades de exame, quais as possibilidades de tratamento, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês, para abrir a cabeça de vocês, para que quando a gente voltar a atender os nossos atendimentos na clínica, sejam atendimentos de segurança, tá? Nada para vocês ficarem morrendo de medo, achando que vão morrer, mas para se preocuparem com a biossegurança de vocês, tá? Então, vamos lá. Os objetivos dessa discussão. A gente quer que vocês, ao final, saibam conhecer o vírus, saibam falar das especificidades desse vírus, tá? Consigam descrever os sinais e sintomas, principalmente os sintomas prodrômicos, né, que são sintomas que diferenciam de outras doenças, e analisar a biossegurança dentro do consultório odontológico. Então, vamos lá. O que é o Covid-19, gente? O Covid-19, ele é um vírus, tá? Ele é um vírus, por que ele é um vírus altamente contagioso e um vírus de difícil tratamento até o momento? Ele é um vírus caracterizado. Vírus é aquele ser unicelular, né, que não tem célula, que tem envelope na sua superfície, tá?
que se fixa a um hospedeiro, que só vive dentro da célula de um hospedeiro. Isso é uma estrutura viral. E o vírus do Covid-19, do SARS-CoV-19, né? Ele é um vírus que apresenta spikes na sua superfície. Vocês já viram a figura do vírus, né? Eu botei no começo da aula. É como se fosse aqueles prolongamentos proteicos que ele tem na superfície. Esse prolongamento proteico, esses spikes que o Covid apresenta na sua superfície, determina, tá, a sua alta virulência, determina a sua dificuldade de combate, determina a sua dificuldade de controle e de terapias que consigam matar esse vírus. Então, a presença desses spikes, essas estruturas proteicas na superfície, determinam a alta virulência desse micro-organismo, tá? E é por isso que a gente está tendo tanta dificuldade no combate, no controle desse ser unicelular, desse ser acelular que a gente fala, tá? Então, esses spikes determinam essa alta virulência no Covid. E aí, vocês sabem que o atual surto do coronavírus, né, ele é um problema de saúde pública global, não só no Brasil, não só em São Luís, não só no Maranhão, mas no mundo, tá? Que começou em dezembro de 2019 e que começou na cidade de Wuhan, na China, tá? Então, em dezembro de 2019, a gente teve o primeiro relato de uma doença por um vírus que ainda era desconhecido. Então, o Covid-19, ele emergiu na China. Em dezembro de 2019, nós iniciamos os primeiros relatos de contaminação por esse vírus. E, a partir daí, ele começou a se disseminar pelo mundo. A gente tem até uma problemática, né, das pessoas que falam que ele foi criado em laboratório, vocês já ouviram disso? Que ele foi criado em laboratório pelos chineses para poder combater o capitalismo dos Estados Unidos, que mandava em tudo, né? Então, não tem essas histórias, tá? Mas a gente está falando aqui de ciência, eu estou aqui para problematizar vocês, mas existem essas histórias, tá? Mas a gente só pode dizer para vocês que ele começou em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, e de lá para cá ele se espalhou pelo mundo. E por que ele é considerado... É o Wuhan no lugar. É isso aí mesmo, meu filho, eu não sei falar não, Wuhan. Mas vocês entenderam que é na China, tá? Eu nem escrevi aqui, porque... Mas enfim, pode corrigir, a professora sabe falar mal português, imagine o resto, tá? Por que ele é considerado um problema de saúde pública, gente? Porque ele tem alta virulência, devido à presença desses spikes na membrana, que eu já falei para vocês, e devido ao alto poder de disseminação dele por meio de gotículas da fala, de respiração, de saliva, tá? Então, o poder de contaminação, de disseminação dele é muito alto. E tem outra coisa, ele fica em superfícies vivo durante um longo período, que varia de horas a dias, tá? Além disso, a demanda dele, quanto contaminado, aumentou muito a demanda por serviços hospitalares e a demanda por serviços hospitalares de alta complexidade. Então, por isso que o Covid-19 é considerado um problema de saúde pública a nível global, tá? E aí, vocês já escutaram muito o termo pandemia. Por que o coronavírus, né, ele é uma pandemia? Toda vez que a gente ouvir falar no termo pandemia, significa dizer uma enfermidade epidêmica altamente disseminada. Como assim, professora? A senhora falou e eu não entendi nada. Toda vez que vocês ouvirem falar o termo pandemia, significa dizer que eu estou trabalhando com uma doença de origem infecciosa, uma doença que eu consigo passar de uma pessoa para outra. Significa dizer que uma pandemia atinge vários países e toda pandemia ela é decretada pela Organização Mundial de Saúde. Então, a pandemia do coronavírus, ela tem origem infecciosa, sim. Ela tem alto poder de disseminação, sim. Ela atingiu vários países, sim. E ela foi uma pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde. Então, essas três características determinam dizer que o Covid-19 ela é uma pandemia, tá? E aí eu pergunto para vocês, por quais as outras pandemias mundiais que a gente teve, que vocês lembram? Quais outras pandemias que a gente teve, fora o Covid? A gripe aviária. Gripe aviária, o que mais? Teve aquela gripe espanhola também, né? Gripe espanhola. A peste bubônica. Beleza, tô gostando de ver. O que mais? Malária foi uma pandemia?
A contaminação pelo HIV, o que vocês acham? Quando o HIV surgiu, ele foi uma pandemia? HIV, tuberculose, hepatite, tá? Todas essas doenças que vocês citaram e essas que eu estou citando, elas mudaram o nosso ver da nossa biossegurança. Foram picos, foram doenças que acometeram vários países, foram doenças de difícil controle, foram doenças que mataram muitas pessoas, foram doenças responsáveis pelo isolamento. Ficou mudo aqui. Ficou mudo aqui também. Tá mudo aqui também. Que foi, criança? Tá mudo aí também, tá? Problemas técnicos. Tá mudo aqui. Professora, não nos deixe. Bora, você termina, sono. Não tô ouvindo. Se acalme, gente. É um problema técnico, ela já está resolvendo. A produção está resolvendo, daí. Se acalme, vocês estão muito nervosos. Aguenta, Daiane. Entendeu? Agora se acalme, ela tá subindo na mesa e tá arrumando a antena. Cadê Carla, hein? Tá dormindo. Ei, Carla. Ai, meu Deus. Carla tá Eita, dormindo. criança, saiu. Vixe, Maria. Vixe, criança. Foi Ela não sério. tá com a internet, criança. 200 pontos para quem acertar o que ela foi fazer. Se ela foi atender, se ela caiu de novo, se ela foi dormir. Continua a aula aí, José. Você é professor. Não, cadê Não, Janaína? ele Janaína que entende Cadê aí. a Janaína? Estou aqui, queridas. Vai, Janaína, continua aí. Sabe o que eu estou fazendo? Assistindo aula e ajudando meu filho que está assistindo aula também. Vai, Janaína, continua. José, Quê? me ajuda aqui na questão do meu filho. Se Antônio tivesse apenas É meu. embalagens vazias de 5 Não sei no seu celular. e Pega de aí. 2 litros, como ele poderia fazer para obter exatamente 3 Fecha a litros porta. de um desinfetante? Agora eu não carrega ele, não. Eu odeio matemática, Janaína. Ah, José. Vai arrancar dente Meu nele. Deus. Então você Isso é arrancar uma bem. questão para a criança responder. É. Irmã. Deus me livre voltar a ser criança. Janaína, manda Não tô dando conta de ser dentista. De ser criança. Janaína. Criança, a Lana sempre faz suspeita pra gente, né? Ela deve estar responder porque ela fez engenharia civil. É. Isso aí é suspense que ela faz. Ela diz, eu vou já dar um susto nele. É só pra te escutar, que toda vez ela te escuta, Dai. É mesmo, criança. Olha como ela tá muito atriz. Muito atriz nessa pandemia. A Projac tá perdendo ela. Dai, é porque ela descobriu outros dotes na quarentena. Ah, engenharia. Ela tá fazendo engenharia, já tá no 7º Engenharia da período. ciência da computação. Crianças, vocês verem como eu tô de pijama. Uma hora dessa, a Lana tá em cima do muro procurando a sinalização da internet. E eu tô varrendo o terraço. Tô de pijama varrendo o terraço daqui de casa. E eu ainda tô no terraço, minha filha. Se passar um vizinho aqui, vai chamar o carro do manicômio pra pegar. Daiana, mostra aí tua cara. Hã? Mostra aí tua cara. Ô, amada, eu não uso challenge de maquiagem das blogueiras, não, amada. Entendeu? Não é só papapá, tá linda, não, filha. Fecha a porta aí. Chico, complexo pra tirar o mergulho. Entendeu? Eita, pra piscina, vou já ir banhar na casa de quem? Quem que falou meu nome aí? Pra te olhar minha piscina, pra te vir dar um mergulho.
Ei, Jéssica. Jéssica. Eu. Qualquer dia eu vou fazer um challenge aqui. Se preocupe não, vai ficar lindo. Eu, como uma blogueira influenciadora, eu vou ficar devendo essa, amada. Alô, Dai, alô. José, que não é telemarketing não, que tanto alô é esse? Se você deseja que a professora Alana volte, tecle 1. Tecle 1. Vai dizer. Se você acha que ela está ouvindo tudo, tecle 2. Se você acha que ela foi ao banheiro, tecle 3. Cadê vocês? Estão tudo vivo? Estamos. Meu computador descarregou. Ah, tá. Aí foi uma... Desculpa aí. O professor esqueceu de... E agora eu tô morrendo de espirrar. Mas vai dar tudo certo. Eita! Professora, eu tô que tô, hein? que eu gostar da sua internet. Ô, minha filha, mas se fosse, não teria problema nenhum. Eu acho que eu ia ter vergonha de dizer. Foi José, professora. José dá conta da vida de todo mundo. Ele falou isso. Oi, professora, só tá ouvindo? O José mesmo. Vocês acham que eu teria vergonha de dizer se fosse? Oh, grande coisa. Professora, a gente. Eu não tenho vergonha, não. Se cair... Ai, eu tô morrendo de agonia. Vocês estão vendo meus slides? Não, né? Não. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Deixa eu logo salvar, porque eu ajeitei... Deixa eu dizer para vocês o desespero. Eu ajeitei os slides e não salvei. E aí, resultado, eu ia me lascar, porque eu ia ter que fazer tudo de novo. Vocês já pensaram? Ó, a outra bonitinha mesmo. Mas, menina, não tô dizendo mesmo. Deixa eu ver aqui, pronto. Deixa eu partilhar aqui para vocês. Desculpa aí, falha nossa. Normal. Deixa eu ver se está gravando, para mim não me esquecer. Está gravando aí. Então, bora lá. Então, eu estava falando para vocês. Apareceu? Apareceu. E aí eu falei... Apareceu. Para mim ainda não apareceu, não. Ah, meu Deus, pronto. Então, a gente estava falando sobre as pandemias, né? Gripe aviária, gripe asiática, enfim, tudo que vocês falaram aí. E essas pandemias, né, nos fizeram ver a biossegurança de outra forma. E aí a história do paciente HIV, com hepatite, HIV positivo, com hepatite, nos fizeram repensar nossa maneira de biossegurança, tá? Então, para não ter problema, todo paciente que a gente atender, ele é considerado potencialmente infectado, seja por hepatite, HIV, coronavírus e por aí vai. Dessa forma, a gente nunca vai vacilar com biossegurança, se a gente pensar nisso, tá? Então, essas pandemias nos fizeram modificar o nosso jeito de atender dentro do consultório médico e odontológico, e repensar nos nossos procedimentos de segurança, tá? E aí, o que eu falei para vocês, a gente ainda confunde muito o termo isolamento com distanciamento. O isolamento, na verdade, ele é um termo que tem que ser usado para pessoas que estão contaminadas ou suspeitas pelo coronavírus. Então, o isolamento social, ele é determinado para pessoas que ou estão em suspeita ou são diagnosticadas com coronavírus. E aí elas ficam isoladas por um período de até 14 dias. Esse isolamento, ele pode ser no hospital, no ambiente hospitalar, quando a pessoa tem os sintomas, né? Ou pode ser, na maioria dos casos, em casa. Por exemplo, dentro de uma casa eu tenho uma pessoa com suspeita e tenho outras pessoas que não têm. Essa pessoa tem que ficar isolada dentro de um quarto, sozinha. Ela, se for sair para os ambientes comuns, ela tem que ter aquela distância mínima de 1,5 m, 2 metros. Se ela for entrar em contato com móveis, que tem outras pessoas, tem que ser limpa e por aí vai. Então, ela tem que ficar dentro de um quarto isolada, com uma cama só para ela, um ambiente bem arejado, bem ventilado, de janelas, que garanta que esse vírus seja eliminado e se dissipe através disso, tá?
mas o termo distanciamento é o termo mais correto para nós que estamos na nossa casa, sem sintomas, sem probabilidade de ter a doença. Então, nós estamos no distanciamento social, que é evitar o contato com outras pessoas para aumentar a propagação da doença. Então, tem esses dois termos. Então, o termo isolamento é só para quem está com suspeita ou tem a doença. O termo distanciamento é para nós que estamos saudáveis, sem nenhum sintoma, para evitar, em grande escala, a disseminação dessa doença, tá? Então, essas são as diferenças entre os dois termos que a gente está vendo por aí. E aí eu perguntei no começo da discussão por que os governos decretaram esse distanciamento, né? Tanto é engraçado falar que no começo, quando a gente não tem muitos estudos, no começo todo mundo falava isolamento social. E hoje a gente vê já nas reportagens que todo mundo fala de distanciamento, né? Então, o que a gente quer dizer para vocês? Fazer a diferença nos termos. E aí, vocês me falaram no começo que a gente está fazendo o distanciamento social para evitar, né, que essa doença se propague mais rápido e para evitar a contaminação de pessoas que não estão contaminadas, tá? Aí tem essa figurazinha no slide, né, mostrando que os bonequinhos em vermelho são só os bonequinhos que estão contaminados. Quando eu não tenho bloqueio, quando eu não tenho distanciamento social, uma pessoa passa para 4 passa para 16, e aí vai fazendo de 4 em 4, como que a literatura mostra, né? E aí a gente vai tendo uma propagação muito rápida desse vírus. Quando a gente faz o distanciamento social, a gente diminui a propagação desse vírus. E aí a gente é uma maneira coletiva de pensar, de evitar no adoecimento da população em geral, tá? A gente diminui a propagação desse vírus. Por exemplo, se eu estou contaminada e eu estou na minha casa, eu provavelmente vou passar só para as pessoas que moram comigo. Agora, se eu estiver contaminada e sair, por exemplo, no supermercado sem máscara, eu vou contaminar tudo que eu pegar no supermercado, eu vou contaminar as pessoas que estiverem ao meu redor, tá? Então, o bloqueio, o distanciamento social, ele é uma medida coletiva para evitar a disseminação do vírus, porque muitas pessoas, elas são assintomáticas. E uma pessoa que é assintomática, ela pode disseminar o vírus para outras pessoas consideradas grupos de risco. E num grupo de risco, essa doença ela pode ser mais fatal. Quem são os grupos de risco que vocês conhecem? Idosos, pessoas com hipertensão, diabetes, asma. E como pessoas com maior de idosos, pessoas com comorbidades sistêmicas, aí falaram asma, diabetes, fumantes, beleza, e por aí vai. Pacientes imunossuprimidos, são pacientes... Sim. Sim. Crianças. Oncológicos. Também, criança também. Oncológicos, crianças oncológicos, beleza. Então, pacientes imunodeprimidos também são pacientes. Inclusive, professora, saiu no jornal que encontraram 3 crianças infectadas com uma doença similar do Covid. Eles estão estudando isso aí. É porque vocês já ouviram dizer que está tendo mutação do vírus? Isso. Sim. Entenderam? É isso que está acontecendo. Gente, o vírus começou lá na China. Ele já rodou o mundo todo. O vírus, ele tem alta capacidade de mutação. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente se vacina contra H1N1 todo ano? Justamente porque o vírus do H1N1 sofre mutação e cada vez mais ele vai se adaptando às defesas do indivíduo. E aí a gente precisa se vacinar todo mundo porque ele sofre essa diferenciação muito rápida. A mesma coisa está começando a acontecer com o coronavírus. É o que vocês relataram. Já estão aparecendo casos com características genéticas diferentemente do Covid-19 clássico que a gente já conhece. Então, isso preocupa ainda mais. Porque o que vai acontecer? Se eu ainda não achei uma vacina nem para o Covid-19, imagine para as mutações que já estão acontecendo. Então, é por isso que a gente tem que ficar cada dia mais preocupado. E aí, legal vocês falarem, vocês já conhecem os grupos de riscos. As pessoas mais jovens, elas tendem a não ser considerado grupo de riscos.
e normorreativas, ou seja, sem nenhuma condição sistêmica. Mas aí o que está acontecendo? Devido a essa negligência por parte dessa população, vocês podem ver que a porcentagem de contaminados e de óbitos está muito alta nessa população, porque as pessoas acham assim, eu sou jovem, eu não tenho nenhuma doença sistêmica, a probabilidade de me contaminar e morrer é muito baixa. E aí teve uma contaminação muito alta nesses grupos. Mas nossos grupos de risco são crianças, bebês, recém-nascidos, são idosos acima de 60 anos, são pessoas com comorbidades sistêmicas, principalmente doenças cardíacas, como hipertensão, como arritmia, como distúrbios congênitos. São pessoas com diabetes descompensada, são pacientes com problemas no trato respiratório, são pacientes com enfisema pulmonar, são pacientes que já tiveram pneumonia prévia, são pacientes asmáticos. Todos esses pacientes são considerados pacientes de risco, tá? Então, para a gente atender esse grupo seleto, a gente tem que fazer uma anamnese prévia. E aí, uma pergunta para vocês. Eu tenho diabetes, mas eu estou controlada. E aí, eu sou considerada de risco ou eu sou considerada normorreativa? Acho que é considerado de risco. O que vocês acham? Ele é considerado, ninguém falou mais nada, então só online. Ele é considerado de risco se ele não estiver fazendo o tratamento adequado, tá? Ele é considerado de risco se eu não tiver em mãos os exames recentes. Mas se eu conseguir fazer, por exemplo, um hemograma completo, uma hemoglobina glicada, uma glicemia desse paciente e ver que as taxas dele estão normal, a gente vai considerar ele normal. Mas, se eu não tiver de posse desses exames, se ele já não se consulta há muito tempo, mas mesmo assim ele diz que está tomando remédio, a gente tem que desconfiar. Então, temos que ter cuidado com essas coisas, né? Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, ela é grupo de risco, ela já é idosa, né? E ela tem arritmia cardíaca, ela tem batimentos descompensados. Ela faz consultas regulares ao cardiologista. Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são um grupo de risco. E ela toma remédio direitinho. E aí ela sentiu esses dias sintomas de gripe, né? A gente está até monitorando. Mas ela não sentiu sintomas clássicos. Mas como a gente está numa pandemia, até os sintomas comuns nos fazem ligar o alerta, né? Ela sentiu apenas dor de cabeça, coriza, né? O nariz escorrendo. E ela sentiu o corpo febril, tá? Mas a febre dela não era uma febre, não era nem febre ainda, era só corpo febril, mas ainda assim ela fez a dipirona, né? Para poder reduzir a dor de cabeça, e a gente está monitorando. Usou 2 dias, hoje ela já está, eu acho que no 10º dia, né? Então a gente segue monitorando, mas não apresentou outras coisas. Mas ela é grupo de risco, porque ela tem arritmia. Apesar dela tomar o beta-bloqueador direitinho para compensar os batimentos, ela teria que ter ido numa consulta médica com o cardiologista agora, acho que era 20 de março, desculpa. E aí, desde esse período, ela vai de 6 em 6 meses, o cardiologista desmarcou por causa da pandemia. Então, já que ela não foi na consulta regular, apesar dela estar tomando remédio, ela é considerada um grupo de risco. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas a gente também tem que ter muita segurança, principalmente nós que somos da saúde, para passar o que a gente sabe, porque a gente precisa passar com segurança. Então, ela ficou toda preocupada, ela ficou me dizendo que queria saber para fazer logo o exame, porque se ela tivesse com isso, ela ia morrer, não sei o quê, e por aí vai, tá? Então, mas mesmo você tendo dinheiro, gente, um exame está custando 450, que eu fiz um balanço, tá? Eu vi pelo Cedro, 450 está custando esse exame, não faz por plano particular, tá? E aí, é aquela história. Aí eu falei, vale a pena a senhora sair de casa para ir se submeter à rua, que a senhora não está saindo, para fazer um exame, é melhor a senhora ficar em casa, a gente vai monitorar os seus sintomas, esperar 14 dias. Se não tiver nada, a senhora vai continuar em casa, senão a gente leva a senhora para o hospital para fazer o exame e por aí vai. Mas, graças a Deus, ela segue bem, mas é um grupo de risco. Então, a gente fica preocupado, sim. E eles estão sem sair. Na verdade, o meu pai ainda deu uma fugida para ir numa feira, tem uns dias, tá? Quando eu descobri, eu fiquei louca da vida.
Mas a gente, eu e minha irmã, praticamente estamos revezando para fazer tudo. Farmácia, supermercado. Quando eu chego lá, eu nem entro, vou de máscara, deixo as compras só na porta. E aí oriento ela a higiene das sacolas, das coisas e por aí vai. Delivery, gente, também a gente tem que ter cuidado. Então, apesar deles não estarem saindo, nós podemos estar levando o vírus para eles. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E não se desesperar se acontecer os sintomas. Nós temos que manter a calma, até porque esse desespero, essa ansiedade, abaixa a resposta do nosso sistema imunológico, tá? Então, o distanciamento social nesse momento é extremamente importante, tá? E aí eu vi ontem, no Dia das Mães, muita gente indo abraçar suas mães de máscara, de luva. Gente, não adianta. Ontem foi muito difícil, a gente já foi na casa dos meus pais. Como é que estava a cabana do sol ontem, aquela lá da Península? O pessoal indo pegar as coisas, né? E fazendo como é? Opa, fugiu. Fazer aglomeração. Mas é isso que eu quero te dizer. Aí o que aconteceu? Eu vi fotos de colegas abraçando o pai de máscara. Teve uma que eu conheço que botou máscara, botou gorro, óculos, tudo, ainda botou tipo como se fosse uma capa de chuva. E aí foi abraçar a mãe. Cara, não. Ontem foi muito difícil, eu ainda fui ver minha mãe, né? Mas aí a gente ficou na porta, minha irmã mandou ela ficar lá pro lado da sacada. A gente levou um cartaz, aí não pôde abraçar e ver ela chorando e não poder fazer nada, cara. É muito difícil. E aí a gente levou só uma cesta de lanche, né? Só entregamos, só coisa muito rápida. E fomos embora, né? Mas aí é para vocês verem, questão de consciência, tá? Nós podemos levar para os nossos velhinhos, para quem a gente ama essas coisas. Então, de novo, fica em casa, só saio se preciso for. E se sair de máscara, pelo amor. Oi, meu amor. Assim, as pessoas não estão tomando consciência de que a gente está lidando com um vírus que é mutante e que a gente não sabe, ninguém sabe ainda como ele se comporta de indivíduo para indivíduo. Aí essa questão de pacientes que são do grupo de risco que não são. Eu moro com a minha mãe, a minha casa, como ela é grande, minha família mora praticamente todo mundo junto, porque minha mãe só tem eu e meu irmão. Mora meu irmão, minha cunhada com a filhinha, eu, meu filho, minha mãe, meu padrasto, minha irmã. Aí minha mãe me chama da louca da água sanitária. Eu tenho todo o cuidado do mundo, porque minha mãe, ela tem 56 anos, ela é imunodeprimida, está fazendo tratamento para depressão, que está até parado por causa dessa questão. E aí eu tenho todo cuidado. Meu padrasto tem 64 anos, então eu fico com muito cuidado com eles. Quando eu preciso ir no supermercado, eu pareço uma louca, chego me higienizando toda, fazendo todos os protocolos. A minha cunhada, ela trabalha no Hospital do Guarais e ela pegou o Covid. Certo. Ela é obesa, ela é toda descompensada, ela está pré-diabética, ela tem colesterol alto, ela tem hipertensão, triglicerídeos dela, hipotireoidismo, ela está toda descompensada. Então, a gente ficou muito preocupado, isolamos ela no quarto, tirei meu irmão e minha sobrinha do quarto, botei comigo no meu quarto, isolamos ela. Só que antes disso, porque ela estava assintomática, porque assim, o único sintoma que ela teve foi que ela perdeu o olfato. E ela só soube que ela estava de fato com a Covid, porque como ela é profissional da área de saúde, ela teve que fazer o teste. Certo. Só que assim, como ela é assintomática, todo mundo ali teve contato com ela, então estava todo mundo sob suspeita. E aí eu estava com muito medo como ia se comportar no organismo dela. Graças a Deus, ela não teve sintomas, apesar dela ser do grupo de risco, ela não teve sintomas fortes. Agora eu entro para a senhora com a questão da diabetes. Porque Arthur, fecha seu microfone. Não sou eu. A babá da neta do meu padrasto, ela era diabética e ela tinha tudo controlado. Ela era aquela pessoa que tinha todo o cuidado, tudo controlado. E o genro do meu padrasto, que é médico, pegou a Covid e acabou passando para ela. E aí ela foi internada e em uma semana de internação, ela se descompensou inteira e veio a óbito. Sim. E aí é por isso que eu digo, a gente fica não meio sabe. Porque, assim, não sabe como se comporta, porque ela tinha todo o cuidado, ela vivia com a diabetes dela controlada, tomava todas as medicações, tudo. Minha cunhada que nem se cuida direito, agora que ela está com medo, começou a se cuidar, mas nem se cuida direito, que é toda descompensada, ela não sentiu quase nada. E a
a babá lá da menina faleceu muito rápido. Então é isso que a gente tem triste. Ela faleceu e aí foram contar para o filho dela que ela tinha morrido e o filho dela infartou e morreu. É isso que a gente tem que ter consciência, porque assim, a gente não sabe como se comporta, gente. E os organismos são diferentes. Então, uma pessoa pode se curar, mas outra pode morrer muito rápido, tá? Então, como começou a morrer gente conhecida, a gente começou a ficar preocupado. Quando eram pessoas desconhecidas, ninguém não estava nem aí, tá? Então, bora consciência, é o que eu peço para vocês. E aí eu pergunto para vocês, quais são os sinais e sintomas? Aí essas tabelas vocês veem bastante pela internet, diferença de gripe, covid, resfriado, né? Tem muitos sintomas parecidos, tá? Mas os sintomas que diferenciam, alguns de vocês já falaram e eu achei legal, é febre, né? Febre alta, no caso da covid, febre alta, tosse seca, já que persiste por mais de 3 dias, né? E também está relacionado à dificuldade respiratória. Essa dificuldade respiratória não é aquela coisa de ficar... Isso aí já é um quadro muito severo. A dificuldade respiratória é cansaço em você fazer pequenas atividades do dia a dia. Por exemplo, varrer uma casa, por exemplo, trocar uma roupa de cama, lavar um banheiro. Coisas que vocês faziam com muita facilidade, vocês têm dificuldade para fazer ou se cansa muito rápido. Então, isso são sinais de alerta, né? Vocês sabem quais são as alterações que a gente chama de... Então, é febre, tosse seca, né? Aí tem os outros sintomas que estão relacionados à gripe também, tá? Como dor no corpo, pode acontecer, cansaço, né? Agora, perda total ou parcial do olfato e do paladar são o que a gente chama de sinais prodrômicos. São sinais que podem ligar o nosso sinal de alerta. São sinais que pode acontecer, mas é muito difícil acontecer nas outras manifestações, como gripe e resfriado. E aí os nomes bonitinhos, né? Que vocês podem escutar. Hiposmia e anosmia. Hiposmia significa dizer perda parcial do olfato, e anosmia, ausência total do olfato. E aí a gente tem disgeusia, que é alteração, né, no paladar, hipogeusia, que é diminuição no paladar, e a ageusia, que é a ausência total do paladar. E aí, se evoluir esses sinais e sintomas, né, a pessoa pode ter uma insuficiência renal, né, ou seja, o rim vai parar de filtrar, vai parar de funcionar. A pessoa vai ter doença respiratória aguda, com manifestação de sintomas, né, de dificuldade de respiração, e até necessidade de ventilação mecânica passiva, ou seja, ele vai precisar de um respirador, de uma bomba de oxigênio, para conseguir fazer o processo de respiração, tá? Então, esses são as principais manifestações. Mas é claro, como eu falei para vocês, como a gente está numa pandemia, se a pessoa sentir sinais de gripe, a gente já tem que ligar o alerta, porque pode ser que a pessoa consiga responder de uma forma mais assintomática e achar que está com uma simples gripe. Então, se você está com manifestações de gripe, também cuidado, fique em casa, tá? Tudo tranquilo, gente? E, professora, e inclusive, não sei se a senhora já viu aquele protocolo da doutora Eunária. A senhora já ouviu falar? Ele até... Um protocolo que ela fala na questão do uso do oxigênio, né? Ela diz que esses pacientes que vão usar o oxigênio, eles fazem morrer mais rápido, porque ela fez um tratamento em umas pessoas lá no Sírio-Libanês e ela conseguiu fazer esse estudo nessas pessoas, fazer o uso do heparina anticoagulante. Ela diz que esse que é o método de usar nesses pacientes que têm falta de ar, porque como ela diz que o que entra nos vasos sanguíneos é um coágulo, né? E isso faz com que eles não consigam respirar por causa da oxigenação. Isso. Um dos efeitos, na verdade, do Covid é gerar trombos, coágulos que se formam
sem necessidade dentro do nosso corpo. E aí, um dos tratamentos que estão se analisando é isso mesmo. Mas é legal falar isso, Daiane, eu ouvi falar isso aí também, porque tudo está em teste. Então, a gente não tem como dizer que é verdade absoluta, tu entendeu? Pode ser que ela esteja certa, eu li isso daí. Pode ser que ela esteja certa. Só que aí eles ficam espalhando nos vídeos, querem dizer que a UPA está matando os pessoal por causa do respirador. E isso é ruim, né? Porque é só um teste. Às vezes e como tem gente que também se recupera, aí mesmo indo para intubação, mesmo indo para ventilação mecânica e se recupera, né? Aí só que tem muito vídeo espalhado por aí dizendo que a UPA está matando os pessoal porque estão botando oxigênio e que tem que fazer esse uso da amparina, dessa medicação anticoagulante. Mas eu estava olhando isso aí até que é interessante. Aí eles ficam dizendo para a UPA agora obter esse método, protocolo de cabo de guerra. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Legal vocês estarem trazendo isso, porque a gente ainda não tem um tratamento 100% efetivo, comprovado, não deu tempo. Todos esses são possibilidades. Pode ser que dê certo para um e não dê para outro. Então, por isso que a gente a ciência tem que avançar muito. Eu acho que nunca se falou tanto em ciência do que agora, porque está todo mundo desesperado. Tá? Então, sejam críticos quanto a isso. Pode dar certo? Pode. Leiam, vejam de onde é a fonte. Não fiquem espalhando fake news. Vocês são profissionais da saúde, pelo amor de Deus. E aí chega a parte principal. Qual é a relação de Covid-19, né, com a odontologia? Porque já se sabe, isso aqui já está comprovado pela ciência, né, que a principal via de transmissão é a via respiratória, tá? Ou seja, gotículas e aerosóis da fala e de procedimentos odontológicos obtidos, né, vão estar relacionados com a transmissão dessa doença, tá? Então, ele é um vírus de caráter respiratório que atinge tanto o trato respiratório superior quanto o inferior. E vocês sabem muito bem que a nossa cavidade bucal está em contato direto com a cavidade nasal, né? Então, se eu tenho vírus na cavidade nasal, na laringe, eu vou ter vírus também na minha boca, é óbvio, tá? Então, essa é a relação que a gente tem já com a odontologia. Então, eu posso transmitir esse vírus através de gotículas da saliva, falando, eu posso transmitir através de secreções no meu nariz, eu posso transmitir, por exemplo, espirrar na mão, pegar em alguma coisa, vai estar contaminado. Então, essas são as formas principais de manifestação. Então, é por isso que a gente pede para usar máscara. Quando a gente usa máscara, a gente já barra 2 fatores. Só tem 3 entradas no nosso corpo para o Covid entrar. A primeira entrada é o nariz, que é a principal. A segunda, a boca. E a terceira, os olhos. Quando a gente sai de máscara, a gente já veda 2 entradas, que é o nariz e a boca. Quem usa óculos tem a facilidade de ainda ter uma barreira mecânica para os olhos. Porque, querendo ou não, às vezes a gente pega em alguma coisa que está contaminada e leva nos olhos. Então, os olhos também são uma via de contaminação. E aí existem 4 hipóteses que nos sustentam a relação da odontologia com a transmissão, né, do SARS-CoV-19. Primeira coisa, a literatura relata que a presença das proteínas que vão se ligar com aquele Skype lá que tem na membrana do vírus, tá? Então, aquele vírus vai se ligar com proteínas que eu tenho presente na mucosa bucal. Então, a mucosa bucal é uma área de contaminação, é uma área de adesão para esse Skype do vírus do Covid-19. A segunda hipótese é que o vírus está presente no trato respiratório superior e inferior. Logo, no trato superior, respiratório superior, envolve no nariz, as narinas, envolve, tá? Contaminação e ligação direta da cavidade nasal com a cavidade bucal, por meio da laringe, tá? Então, a gente tem grande potencial de contaminação da cavidade bucal. Terceira hipótese, o vírus está presente no fluido clavicular do ligamento periodontal. Então, aquele fluido que tem do ligamento periodontal, ele também, a literatura tem mostrado que há relação, a presença de Covid-19 nesse fluido, tá? Por meio de marcadores inflamatórios, principalmente da interleucina 6, tá? Nos indicam a presença desse vírus no fluido clavicular. E, por último, estudos também mostram que as glândulas salivares estão servindo de reservatórios para esse vírus, né? E que a saliva, ela fica secretando esse vírus quando ele está presente no nosso corpo.
saiu também um estudo sobre a possibilidade das glândulas salivares serem reservatórios desse vírus, tá? Então, por essas 4 hipóteses publicadas na literatura, a gente indica que a odontologia é uma área de risco e é uma área de alto poder de transmissão e contaminação, por causa da presença dessas 4 hipóteses, tá? Então, por isso, a gente precisa redobrar a nossa biossegurança e o nosso cuidado. E aí eu perguntei para vocês, como é que eu faço o diagnóstico? Foram muito felizes também em falar, né, que a gente faz o diagnóstico por 2 métodos, né, principais. O PCR, que é a metodologia considerada padrão ouro, tá? E capaz de detectar se o vírus está no paciente ou não, tá? Esse PCR é feito por meio de coleta direta de secreção, tanto da cavidade nasal quanto da cavidade oral, tá? Então, são feitas coletas dessas secreções para a gente determinar, tá? Então, ela vai fazer o quê? É feita uma coleta de material, tanto da garganta quanto do nariz, isso é feito em ambiente hospitalar, tá, gente? E, por meio de técnicas de biologia molecular, essa secreção ela vai ser analisada. E aí, a gente vai determinar se o vírus está presente ou não, tá? E esse exame, ele é capaz de detectar a presença do vírus até o 12º dia de manifestação desse vírus. Então, por isso que ele é considerado padrão ouro. Eu também não sei. O segundo exame que a gente tem é a sorologia, tá? Que nada mais é do que um exame de sangue. É feita uma coleta do exame de sangue da pessoa e é detectado as imunoglobulinas. A IgM e a IgG vão se mostrar alteradas, tá? No paciente. Só que aí esse exame tem um problema, tá? Porque ele pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Porque a partir que antes do 7º dia, a pessoa não vai conseguir produzir anticorpos, ou seja, se ela manifestou o sintoma hoje e for, por exemplo, o 5º dia dela, o exame pode não dar, que a pessoa está com vírus. Por quê? Porque é só depois de 7 dias que o corpo da pessoa consegue produzir os anticorpos necessários para combater esse vírus. Então, ele é um exame ainda com problema, tá? E aí, pode ser que a pessoa não esteja detectada. Então, a gente tem que ter cuidado. E aí, também são indicados exames de imagem. A radiografia, que é a tomografia de tórax, né? Para poder ver o grau de comprometimento do pulmão através de imagens, de exames de imagem. Então, raio-x de tórax, tomografia são feitos para a gente ver quão comprometido está o pulmão, tá? Então, dessa forma que a gente faz o diagnóstico. E como é que eu trato? Isso aí é uma polêmica do Covid, né? Já falaram aí que não se usar ventilador mecânico, já falaram aí do uso de anticoagulantes. Existe a terapia também baseado em uso de imunossupressores, de remédios antivirais. Existe a terapia baseada na hidroxicloroquina, na cloroquina, que vocês já ouviram falar. E existe a possibilidade de combinação entre esses métodos, tá? Todas essas possibilidades de tratamento, elas estão sendo feitas aqui no Brasil, tá? O Sírio-Libanês é um dos hospitais que está pioneiro nessas pesquisas, mas eu não estou excluindo as outras linhas de frente, tá? Mas o Sírio-Libanês, ele está fazendo uma pesquisa com, por exemplo, os medicamentos utilizados para o HIV, ele está utilizando para ver se tem resultados com a hidroxicloroquina. Ele está utilizando os medicamentos antiparasitários, alguém falou aí do Anita, que é um exemplo, também para tratamento. Ele está usando anticoagulantes, que são substâncias que previnem a formação de trombos dentro do nosso organismo, e é um dos principais efeitos que pode acometer os pacientes com Covid-19, tá? Heparina é um dos principais anticoagulantes que está sendo utilizado, tá? Está utilizando também remédios para pessoas que têm problemas de imunossupressão, como pacientes para lúpus, pacientes que têm artrite reumatoide, que usam a cloroquina, tá? E estão utilizando, gente, tem alguém com vermectina também, professor. Isso, vermectina, que é, na verdade, os antiparasitários, né? E estão realizando também a combinação desses remédios, para ver se dá certo. Mas, gente, é tudo ainda hipotético, é tudo ainda à base de estudo. Vão precisar testar em humano. Primeiro testa
teste em animais, teste em humanos, ver quantos sobrevivem, quantos vêm a óbito. Então, isso vai levar ainda bastante tempo. Então, nós não temos tratamento definitivo ainda para o Covid-19, tá? Nós temos tratamentos ainda experimentais, que dão certo para um, mas podem não dar certo para outro, tá? E não temos vacina. A vacina é o tratamento ideal, né? Porque seria o tratamento que vai ou inativar o vírus, ou matar o vírus, né, quando em contato. A vacina, ela já está sendo testada, tá? Principalmente nos países que já começaram essa pandemia antes da gente, esse problema com o Covid antes da gente. E aí, como é que eles estão testando essa vacina? Pessoas que tiveram Covid e foram curadas, as pessoas removem o sangue delas, purificam esse sangue e injetam esse sangue numa pessoa que está detectada com Covid. E aí fazem o acompanhamento, de forma que a pessoa que teve Covid e se curou, ela desenvolveu anticorpos contra aquele vírus, ou seja, ela desenvolveu uma imunidade adquirida àquele vírus, de forma que esse anticorpo que é a chave para o tratamento no que está com Covid positivo e que ainda está manifestando os sintomas, tá? Então, se coleta o sangue de uma pessoa que teve e foi curada, ele é purificado, os anticorpos são retirados e é colocado numa pessoa que está com Covid positivo sintomática. Então, esse é a chave para o desenvolvimento da vacina para o Covid-19, tá? Mas também ainda em estudos. É por isso que a gente ainda precisa manter o distanciamento social e todos os cuidados de biossegurança, porque nós ainda não temos tratamento para essa doença. Tudo ainda é muito especulado ainda, mas comprovado 100% a gente ainda não tem, tá? E aí a literatura está cheia de estudos, tá? Cheia de... Eu fiz até uma busca aqui que está no final, rapidinho para vocês. Quando eu coloco a palavra dentistry, que é dentista, né? E quando eu coloco Covid-19, aparece 120 artigos publicados, tá? Essa busca foi feita agora de manhã, porque todo dia está mudando. Então, eu já tenho literatura surgindo toda hora, tá? Temos que ficar atentos, buscar a melhor referência. O que a gente está conversando aqui amanhã já pode cair por terra, já pode estar tudo errado. Então, busquem bases de dados apropriadas, tá? Eu achei esse artigo aqui em português, de uma professora de São Paulo, né? Que é maravilhoso, sensacional, é claro, é direto, posso estar passando para vocês lerem depois, tá? Mas a maioria dos estudos é em inglês, tá? E por aí vai, porque inglês é a língua universal, tem estudos mesmo de brasileiros que estão em inglês, e a gente precisa ir se fazendo habituar a esse tipo de leitura. Quando a gente tem dificuldade, a gente vai lá no Google Tradutor, tá? Só para a gente ter noção, mas já tem diretrizes, tá? Já tem diretrizes da Anvisa para os atendimentos odontológicos, já tem diretrizes do Conselho Regional de Odontologia, para que a gente possa fazer o melhor atendimento, tá? Então, busquem literatura de qualidade, não fiquem no achismo, tá? Para que a gente consiga disseminar informação de qualidade, tá? E aí, como eu já falei para vocês, os cuidados que a gente tem que ter, como ela é uma infecção transmitida por gotículas, pela fala, através da respiração, a gente tem que manter aquele distanciamento mínimo de 1,5 metro, 2,5 metros de uma pessoa para outra. Se a pessoa não estiver de máscara e for espirrar na região do cotovelo, tá? Quem for usar máscara, as máscaras, elas têm que ser máscara, por exemplo, já está se recomendando o uso de máscaras de algodão de tripla proteção, né? De tripla proteção, porque ela tem um alto poder de filtrar. Quando a gente usa uma de tripla, de única proteção, vai estar reduzido a proteção dessa pessoa, né? Quando a gente for, então, manter a distância mínima, né? Ter cuidado com o uso da máscara. Se a gente usar máscara de algodão, a gente tem que ter cuidado em higienizar de forma adequada, chegou todas as máscaras, gente, as cirúrgicas e as máscaras de algodão, o tempo de vida que a literatura relata dela é de 2 horas, para evitar que tenha uma diminuição desse poder de filtração. Então, chegou em casa, saiu de casa e já saiu com a máscara. Removeu a máscara
elásticos laterais, e se for de cirúrgica, descartar ela imediatamente em um saco próprio, né, para evitar contaminação. Se ela for uma máscara de tecido, você vai colocar ela de molho em água sanitária e deixar por um tempo para depois poder lavar a mão mesmo com sabão e deixar ela secar ao vento por um bom tempo, de preferência também ao sol, tá? Então, ter cuidado com essa desparamentação e por aí vai. E aí, perguntei para vocês também, vocês falaram muito bem, né, sobre o tempo que ele fica no ambiente. Isso vai depender do tipo de superfície. Vai variar do plástico para madeira, para superfície inox e por aí vai. Para os aerosóis, que é o que a gente produz dentro do consultório odontológico, tá? Eles vão ficar de um período de 1 hora até 2 horas no ar. Então, é um período que a gente tem que, por exemplo, de 1 hora baixar, atendi um paciente, esperar um tempo para que os aerosóis se sedimentem, né, na superfície, para a gente poder iniciar o processo de descontaminação, tá? Isso nesse período agora que a gente está com ele para atendimento de urgências e emergências, tá? Em superfície como plástico, gente, ele fica em média 7 horas, e numa superfície de aço até 7. Então, a gente tem que ter o maior cuidado com a biossegurança, tá? Vocês me falaram também que a gente está atendendo só urgência e emergência. Procedimentos de emergência são procedimentos que podem apresentar risco de morte para o paciente, e são procedimentos relacionados a, por exemplo, sangramentos que a gente não consegue controlar, são procedimentos relacionados a celulite infecciosa, ou seja, aquele inchaço tanto intra quanto extraoral. Já deve ter ouvido falar de angina de Lude, né, que é quando a infecção desce para a região do pescoço, e a pessoa pode vir até óbito, né, e traumatismo, tanto de superfície extraoral quanto intraoral, né, são considerados procedimentos de emergência odontológica. Já a urgência são procedimentos que a gente fala que causam algum problema no indivíduo, condições que requerem o atendimento porque geram debilidade ao indivíduo. É, por exemplo, dor de origem periodontal, dor de origem pulpar, tá? É um tratamento que requer um acesso endodôntico, é uma pericoronarite que requer uma raspagem, uma lavagem, tá? Uma alveolite pós-operatória, uma dor dentária de um siso pode ser considerada uma urgência, abscesso é outro tipo de urgência, fratura de dente é urgência, por exemplo, paciente que usa prótese, que usa coroa, quebrou, saiu e a pessoa pode deglutir, isso é uma urgência, tá? Que é a colagem dessa prótese, dessa coroa. Outra coisa que é urgência é troca de medicação intracanal, por exemplo. Já tem um mês que você trocou a medicação, o paciente começou a sentir dor e não vai dar para tratar agora, porque o período é de distanciamento. Chama esse paciente, só abre, troca a medicação e coloca outro curativo, tá? Necroses, feridas que não cicatrizam, também são urgência. Problemas ortodônticos, quebrou o fio, saiu o arco, saiu o bracket, também são considerados urgências, tá? E trauma dental, mais simples, por exemplo, trauma dental envolvendo só a estrutura dental, também são considerados urgência odontológica. Então, são esses procedimentos que o nosso conselho está liberando atendimento. Procedimentos eletivos, raspagem, restauração, profilaxia, raio-x de manutenção, isso aí a gente não está fazendo. É por isso que é necessário fazer uma conversa prévia com o seu paciente pelo telefone antes de marcar, para poder fazer o atendimento adequado. Outra coisa que é urgência é para quem trabalha com paciente oncológico, mucosite oral, que é a inflamação das mucosas, né? Tratamento odontológico antes de quimioterapia, radioterapia, instalação de protetores bucais para pacientes que vão ser entubados, também são considerados procedimentos de urgência, tratamento de lesões bucais de pacientes após o procedimento de intubação, tratamento, reembasamento de prótese, tudo isso é considerado urgência dentro do ambiente hospitalar. Então, o dentista do ambiente hospitalar, ele também precisa estar posto, porque tem muitas urgências dentro do consultório hospitalar, ainda mais que aumentou o número de pacientes dentro da UTI, tá?
E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Tanto a condições inerentes ao paciente, inerente ao auxiliar, inerente ao cirurgião dentista, né? E também inerente ao consultório e ao paciente. Recomendações que a gente vai dar ao paciente. Ele deve vir na hora que foi marcada, ele deve vir usando máscara, ele deve vir só se ele tiver com algum problema de urgência ou emergência, tá? E ele deve vir de preferência sozinho. Se não for possível, em casos de crianças, em pessoas com problema de locomoção, a gente indica que venha só com acompanhante, tá? O auxiliar, ele tem o objetivo de desinfectar o consultório de forma adequada, ou com álcool 70, ou com hipoclorito, tá? Ele tem que fazer a organização adequada do consultório, ele tem que se paramentar igual o cirurgião dentista, não é porque ele é auxiliar que ele vai estar só paramentado como sempre. Então, ele vai ter que usar máscara N95, gorro, óculos, um face shield, avental impermeável e luvas, tá? E se ele tiver qualquer sintoma, ele tem que estar ausente do consultório, é óbvio. O dentista, ele vai ter que ter o cuidado de fazer essa anamnese prévia com o seu paciente antes dele chegar no consultório, por meio de telefone, tá? Perguntar se ele teve contato com pacientes com Covid, se ele viajou, se ele teve sintomas de gripe, se ele teve febre, porque se ele teve essas coisas, a gente tem que orientar ele a esperar os 15 dias, os 14 dias, que é o período de incubação do vírus, tá? Agora, se ele necessitar de tratamento urgente, a gente tem que avaliar a temperatura quando ele chegar ao consultório, avaliar a saturação dele, se está adequado, tá? E eu tenho que orientar ele a vir de máscara e por aí vai, tá? Se eu for usar caneta de alta rotação, como eu falei para vocês, evitar usar ela ligada com água, usar ela com soro para diminuir a contaminação, tá? Evitar usar o spray, também a seringa tríplice, se for precisar irrigar com soro fisiológico. De preferência, a gente vai utilizar baixa rotação ou instrumentos manuais. Então, nesse momento, a gente vai evitar a caneta de alta e utilizar mais a baixa e fazer o procedimento de remoção seletiva, tá? Só para poder diminuir aquele potencial de contaminação do paciente. De preferência, esterilizar a seringa tríplice e caneta de baixa, tá? Aspirar a cavidade oral do paciente todo o tempo, evitar o uso da cuspideira, que é alto potencial de contaminação, utilizar aqueles sugadores abaixo, baseados na aspiração 3D, vou mostrar a foto para vocês, tá? E evitar qualquer procedimento que gere aerosóis. Se eu for usar aerosol, o ideal é que seja a base de isolamento absoluto. Claro que para cirurgia a gente não tem como fazer o isolamento absoluto. E se eu tiver com qualquer sintoma, é óbvio que eu não vou atender, tá? Então, o cirurgião dentista também tem que estar paramentado, com gorro, máscara, EPI, com face shield, com jaleco impermeável, N95. Ele também não pode usar, gente, isso aí já era claro, evitar adorno, evitar maquiagem, porque isso aumenta o potencial de contaminação, tá? E aí a gente tem a sequência adequada para se vestir, que eu vou mostrar aqui para vocês, para se desparamentar. Quando o paciente já entrar no meu consultório, já tem que estar paramentada. Para quem é mulher, evitar o uso de maquiagem, porque isso vai diminuir o tempo útil da sua máscara. E para quem é homem, evitar o uso de barba, porque a barba evita o selamento, diminui o selamento da N95. Evitar falar também, porque falar modifica o selamento. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. E fazer a frequência de lavagem das mãos adequada. Outra coisa que se fala muito, gente, é em relação ao uso de substâncias antimicrobianas antes do procedimento. O que a literatura mostra? Que não há evidências ainda suficientes de que usar clorexidina antes, usar bochecho com iodo e usar peróxido de hidrogênio diminua a carga viral, tá? Mas as pessoas estão fazendo, tipo como a gente faz antes dos procedimentos cirúrgicos, com o objetivo de melhorar a sepsia do local, tá? Sepsia e antissepsia. Então, se quiser fazer, se faz com clorexidina, com iodo ou com peróxido de hidrogênio. Mas a literatura não está clara ainda se isso vai diminuir ou não a carga viral de Covid-19, que é o que a gente está falando, tá? Então, tem que ter cuidado quanto a isso. E sobre o consultório, a gente tem que remover
fazer as barreiras adequadas na cadeira, no equipe, tirar toda a decoração, tirar toda coisa de pelúcia, fazer a higiene após, fazer a higiene sobre 1 hora após o atendimento do paciente, tá? Essa higiene é feita com ou hipoclorito de sódio ou álcool 70, tá? Para poder diminuir, permeabilizar. A gente pode utilizar também nas cadeiras TNT, ou aqueles papéis entre um paciente e outro, mas isso não significa dizer que eu não vou ter que fazer a higiene com hipoclorito ou álcool 70. Então, mesmo usando TNT para cobrir a cadeira, para cobrir as outras superfícies, ou o papel, eu vou ter que fazer a higiene adequada, tá? E ter cuidado com o lixo também. Na sala de espera, eu tenho que ter as demarcações para o paciente sentar, para evitar o contato prévio, colocar lá à disposição dele álcool 70 para ele se higienizar, fornecer máscara cirúrgica para o paciente que não tem, orienta-se também limpar a sala de espera, assim como se limpa o consultório, tá? E todas essas recomendações também valem para quem atende na odontologia hospitalar. Ai, tá tudo tranquilo, gente? Cadê vocês? Que de vocês estão vivos ainda? E esse manual da Anvisa, gente, ele tem as diretrizes, né, para o atendimento a pacientes suspeitos ou com coronavírus. Essa diretriz da Anvisa, ela foi publicada agora, já foi atualizada agora em maio, tá? Como vocês estão vendo. É recente, tá? E aí ela tem as diretrizes para o atendimento odontológico. Sobre as diretrizes para o atendimento odontológico, tem que manter um ambiente limpo e seco, tá? Limpar, como eu já falei, com clorito, álcool 70, todas as superfícies, tá? Usar o dentista e sua equipe tem que usar o EPI adequado, que consiste no gorro descartável, no óculos de proteção, no protetor facial, na máscara N95 PPF2 ou equivalente, no capote ou avental de mangas longas e impermeáveis e de luvas. E aqui tem o que eu perguntei para vocês sobre a gramatura, ou seja, sobre o jaleco impermeável. Ele tem uma gramatura ideal, que é de 50. Então, quando forem comprar, vocês vão dizer que querem um jaleco de gramatura 50. Mas, se não tiver, né, pode utilizar de gramatura, ainda mais que tem falta muitos EPIs, né? Desde que o fabricante assegure que esse jaleco ele é impermeável, ou seja, que não vai passar para sua roupa. Então, essas são as diretrizes da Anvisa para atendimento em consultório odontológico, tá? Atualizada na semana passada, posso estar passando depois para vocês também. E aí o CRO tem publicado, né, diariamente, quase, que eu digo, diretrizes para o atendimento e o que ele está liberando. Você já sabe que a gente só está atendendo urgência e emergência, no máximo 3 pacientes por turnos, isso é o que o nosso CRO está dizendo, e com intervalo de 1 hora entre eles, tá? Então, essas são as resoluções para funcionamento dos consultórios aqui, tá? E aí, utilizar os EPIs adequados. Já devem ter visto que, além desse que eu falei para vocês, a gente tem agora o macacão impermeável, né? Que também está sendo vendido e está sendo bem procurado para poder diminuir a contaminação, né? Ele é altamente lavável, protege bem o corpo, né? Só que ele também está sendo de difícil encontrar aqui e ele é caro, E pior, eu fui procurar um para comprar, né? Ele é R$120, é onde eu achei, só que só tem um problema, o tamanho dele é único, de P ou GG. Vocês acham mesmo que esse negócio vai me servir? Então, a gente ainda está com um problema relacionado aos tamanhos. Ele é um tamanho geral e nunca vai caber 10 alunos lá dentro de um desse, tá? Então, a gente ainda é um problema esse EPI. Outra coisa que o CRO está programando muito é o aumento abusivo dos EPIs. Então, se vocês perceberem isso, denunciam para crime, aumentar o valor das máscaras. Tem coisa que a gente não está nem achando aqui em São Luís, tá? E aí, quando acha, é um absurdo. Por exemplo... Uma caixa de máscara estava R$60. Vou dar um exemplo para vocês. O Face Shield protetor facial, eu comprei em março. Eu comprei a R$80 o Face Shield, porque eu precisava ir atender e eu não ia sem o EPI necessário. E só tinha uma coisa de hospital aqui em São Luís que eu estava vendendo a pronta entrega. E era esse valor. Ou eu comprava, ou eu deixava meu paciente morrendo de dor.
Agora já aumentou a demanda, já tem até de R$15 de gráficas que estão produzindo, tá? Devido ao aumento da procura. Mas, no desespero, eu tive que comprar algumas coisas. Mas é crime o aumento de preço. Vocês podem denunciar o PROCON. Outra coisa que o CRO lançou foi um termo de consentimento que a gente tem que dar para o paciente assinar antes dele ser submetido ao atendimento. Por quê? Porque ele tem que entender, gente, que aquilo ali, você apesar de estar seguindo todos os critérios de biossegurança, ali é um ambiente de risco. Então, a gente está se precavendo, tomando todas as medidas de biossegurança, de limpeza do consultório, de marcação, mas não quer dizer que ele não pode contrair nada. Então, ele vai assinar um termo de consentimento que diz que ele entende que aquilo ali é um lugar de risco, mas que ele está indo porque ele está precisando, tá? Então, também no site do CRO, vocês podem conseguir esse termo de consentimento em que o paciente entende os riscos a que ele está sendo submetido. Então, o paciente tem que assinar o termo de consentimento, tem que assinar também antes aquelas perguntas que a gente fez por telefone, que ele garante que ele não teve nenhuma manifestação antes, que ele não teve febre, que ele não teve contato, que ele não teve sintomatologia, para a gente se precaver judicialmente, tá? Então, essas são as coisas que o nosso CRO está pregando, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês uma sequência, tá? De paramentação, desparamentação, em relação aos EPIs, tá? Que é a sequência que nós temos, tá? Que estão sendo pregadas pelos artigos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, quem tiver pijama cirúrgico, tá? Vai com pijama cirúrgico atender. Ou quem não tiver, vai de calça jeans, de roupa, tá? E aí, a sequência de paramentação vocês vão colocar a máscara N95, que é a primeira coisa, já de mãos higienizadas, previamente lavadas, vão colocar a N95, ajustar bem o aço aqui do nariz e ajustar bem a lateral, respirar, fazer uma pressão para ver se está vazando ar em algum lugar. E aí a gente coloca o óculos. Segunda coisa, a gente vem com a colocação do óculos de proteção, tá? Terceiro, a gente coloca a touca, tendo cuidado da touca cobrir todo o nosso cabelo e cobrir as orelhas, tá? Para não entrar nada no nosso conduto auditivo. Aí a gente coloca por cima o protetor facial. E depois a gente vai vestir o nosso jaleco. Aqui você, na verdade, já vai estar com seu pijama, seu jaleco de pano, e vai vestir depois o jaleco descartável, com gramatura 50. E aí a sequência de desparamentação vai tirando, depois com a mão higienizada, a gente vai tirando de trás para frente, tá? Então, ter o cuidado o maior problema de contaminação acontece, na verdade, na desparamentação, ou seja, quando a gente vai tirar as coisas. Uma dica que eu quero dar para vocês em relação à desparamentação é ter o cuidado de depois. A primeira coisa que vocês vão tirar, é óbvio, é a luva. Então, tirou a luva, tendo cuidado de não pegar na mão, igual a gente numa luva cirúrgica, tá? Remove o face shield, remove jaleco impermeável e aí vai fazendo a sequência. Dica, a N95, o óculos de proteção, vocês vão remover fora da sala, fora do consultório, porque lembra que tem os aerosóis ainda ali circulando. Então, máscara N95 e óculos de proteção, vocês vão remover fora do consultório, considerando que ainda tem aerosóis ali circulando. Quem tem a N95, a literatura mostra que ela dura de 7 a 15 dias, tá? E aí, para que ela aumente a sua durabilidade, as pessoas estão usando com uma máscara cirúrgica por cima, para poder, não por baixo, tem gente que usa por baixo porque justifica a umidade, tá? Mas a recomendação é que use ela por cima. E aí, quando for remover essa máscara para armazenar, essa N95, o ideal é que armazene ela numa Tupperware, numa coisa de plástico. A gente coloque a cara dentro da cumbuca de plástico, tire pelos elásticos e bota o elástico circulando a cumbuca. E aí, para botar de novo, a mesma coisa, e fecha a Tupperware. E aí, quando for usar de novo, coloca, tira o elástico e bota por fora, tá? São as recomendações para poder. A literatura está mostrando que tem a esterilização dela a seco, por UV, por calor e por aí vai. Mas são coisas que são difíceis de fazer dentro do nosso consultório odontológico, tá?
E aí falei para vocês no começo que existe agora uns sugadores feitos por impressora 3D, que são para poder evitar a disseminação desses aerosóis que a gente produz dentro do consultório, tá? Ele diminui a quantidade que vaza. Ele parece aquele nosso protetor que a gente usa, afastador de lábios, né? E ele suga todo o conteúdo, tá? Então, essas são as coisas que a gente tem mais modernas, mas está se falando hoje. E aí, falei para vocês também que fiz uma busca rápida antes da gente começar essa aula no PubMed, né? Utilizando os termos COVID e dentro em inglês, o PubMed, a busca, né? Claro que se a gente refinar mais, vai diminuindo. E aí a gente consegue ver que hoje eu já tenho 129 artigos publicados. Então, isso daqui de tarde já vai mudar, daqui para amanhã mudou. Então, os nossos melhores artigos, nossas melhores referências são artigos. A PubMed é uma das maiores bases de dados, tá? O problema é que os artigos são em inglês, mas evitem ficar dissipando fake news, evitem achismos, tá? Vocês são profissionais da área da saúde. Então, vocês precisam fazer, como é que eu posso dizer para vocês? Vocês precisam explicar para os pacientes de vocês, para os familiares de vocês, as coisas adequadamente, para evitar desespero, para evitar a propagação de falsas informações. Então, dúvidas, procurem a fonte, vão no PubMed, vê quem está falando isso, e por aí vai, tá? Então, isso aqui era só para a gente... Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu deixei de falar e vocês queriam saber? Cadê vocês? Professora, depois da retirada dos EPI, é indicado, né, que a gente lave as mãos, né, e faça a higienização com álcool gel. Isso. Você, depois que removeu, atendeu o paciente, primeira coisa que você vai fazer é remover a luva e o capote. Lembrando que a luva a gente remove igual a cirúrgica, sem pegar na mão. E o capote a gente pega de dentro para fora, vocês sabem, né? E aí enrola e joga fora. E aí eu vou higienizar minhas mãos, vou sair do consultório para poder remover. Aí, antes de sair do consultório, desculpa, vocês vão remover o face shield e o gorro. E aí sai do consultório, lava a mão, sai do consultório, remove a N95 e o óculos, tá? Isso é feito fora do consultório. Porque lembra que o aerosol ainda tá, e tu pode respirar ele, já era. Ficou entendido? Aí depois tu vai lavar a mão de novo. Lavar a mão, antebraço, álcool em gel e por aí vai. Então, dúvidas, perguntas, que é de vocês já saíram. Então, só online para dizer. Professora. Esclareceu. Fala, meu amor. Professora. Quem usa o óculos de grau tem que usar de proteção também? Ou só o de grau basta? Sim, não. Só o de grau não basta, não. Porque o teu óculos de grau, Jéssica, ele não veda na lateral. Lembra que quando a gente fala de biossegurança, o óculos tem que vir assim e vedar lateral. O nosso óculos de grau não protege. Para a gente é um problema. Eu tive que usar, quando eu atendi o de grau, de proteção. E, gente, é horrível. A experiência para vocês, a gente fica sufocado, a gente respira assim, ó. Tem hora que você não consegue falar, fica tudo suado, tem hora que embaça, é um desespero, tá? Então, nesse momento, os atendimentos estão bem complicados, tá? Mais perguntas? Cadê vocês? Tá tudo certo, já estão no ponto de fazer. Morreram. Estamos vivos. Tá todo Então, mundo vivo. Oi. Pode falar. Não, eu não tenho nenhuma pergunta. Não? Não, professor, tudo certinho. Gente, então, dica. Leiam sempre, não espalhem fake news. E vamos começar a se preocupar com a nossa biossegurança. Dica que eu já posso dar para vocês. Quem já puder ir adquirindo, vai pesquisando e comprando N95, vai adquirindo, porque isso aqui é segurança para vocês. Adquiram Face Shield, pesquisem, aproveitem que a gente ainda vai demorar um pouquinho, que vocês podem comprar pela internet mais barato.
O Face Shield tem Face Shield de R$15, gráfica vendendo. Claro que não vai ter a pronta entrega, vocês têm que fazer a encomenda. E aí, dica, se juntem como turma e se já puderem adquirir as coisas devagarzinho, é mais barato para vocês. Porque eu acho que a gente vai precisar disso durante um tempinho. E aí é investimento para a saúde de vocês. Procurem isso, quem quiser comprar, quem puder, para a gente já poder ir se preparando. Porque quando a gente voltar, a gente vai atender freneticamente. Porque todos os dias que a gente ficou sem atender clínica, a gente vai morar lá no Pitágoras. Entendido? Sim. Eu tô até imaginando. Eu já tô até imaginando. José, eu tô doida para morar lá de novo. Ah, eu também, professor. Não aguento mais ficar dentro de casa, não, de apatia. Eu nunca quis tanto morar. A gente reclama tanto, mas aí a gente vê que faz falta. Entenderam? Então, vão lendo, vão procurando, vão se juntando como turma, tá? Eu vou aproveitar... Saudade do seu diabinho, né, minha? Morrendo. Aproveitar que vocês estão aqui online, e eu já vou dizer para vocês que eu vou passar uma atividade para vocês, formativa, que vai valer bastante ponto. Não vai ser em relação à Covid, porque eu vi que vocês já fizeram o manual de Covid, me poupe, mas eu vou querer que vocês façam um manual de odontopediatria em relação aos 1000 dias, orientações para as mães, tá? Eu vou estabelecer um prazo para vocês, vou mandar pelo Avo, vou mandar por Lara, por Sheila, as orientações, quanto tempo vocês vão ter, quantas pessoas por grupo, mas aí vocês vão fazer a priori um folderzinho, né, um livrinho digital, e aí quando a gente voltar, vocês imprimem uma cópia, 2, eu vou estabelecer o número de cópias, para a gente deixar disponível lá na nossa clínica. É um material para vocês produzirem, tá? Sobre os 1000 dias. Então, eu vou botar depois os prazos para vocês fazerem, por aí vai, tá? Então, a gente se vê em breve, se Deus quiser, já. E aí eu vou mandando as orientações para Lara, para Sheila, para a gente se encontrar aqui, tá? E quando tiver atividades. Beleza? Tá bom. Beleza? Então, foi ótimo estar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar depois por WhatsApp, e-mail, direct, por aí vai. Tá? Vou fazer o almoço de vocês. Tá, tchau. Tchau, professora Helena. Tá bom. Bom dia. Bom dia, amores. Fiquem com Deus. Bom dia, professora. Oi, o quê? Professora